Vamos falar agora de trabalho, ou melhor, amanhã é dia do trabalhador. Muita gente vai ter o devido descanso, vai conseguir fazer essa pausa no feriado. Mas o assunto de quem trabalha tá todos os dias do ano. Então a gente aproveitou essa véspera de feriadão para falar de alguns assuntos que fazem parte do universo do trabalhador. Descontos indevidos em aposentadorias e pensões, dúvidas sobre direitos trabalhistas, impacto da reforma nas relações de trabalho. Esses são só alguns dos assuntos que afetam diretamente, a vida de quem está na ativa ou já se aposentou. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o advogado na área do direito trabalhista, o Gelson Stirburski. Tudo bem, Gelson? Tudo bem, Boa obrigado. Tarde. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Satisfação, hein? Abrimos o nosso WhatsApp para receber participação do público desde o comecinho do Ver Mais, porque sempre que a gente fala de direito trabalhista, surgem muitas dúvidas, As pessoas têm a carência de sanar essas questões. E hoje, quais são as dúvidas que mais chegam para você no teu escritório com relação ao direito do trabalhador? O que está lá no alto, assim? Bem, nós temos... direito do trabalho tem várias situações, nós temos situações envolvendo hoje um tema polêmico, que até foi notícia nacional, a famosa pejotização, ou PJ, como alguns gostam de denominar, que é a criação, por vezes, de pessoas jurídicas para mascarar um vínculo empregatício. São dúvidas bastante corriqueiras que acontecem. Nós temos direito à desconexão, também que são dúvidas que aparecem em razão de hoje ser muito frequente a utilização de aparelhos, smartphones, aparelhos para manter conectado ao ambiente de trabalho. A gente vive essa realidade, especialmente depois da pandemia, com o misto, o home office e também o presencial, ou gente que só trabalha no home office, a gente acabou tendo a necessidade de ficar conectado o dia todo. Então, existe uma discussão no direito do trabalho para desconexão do trabalho, para a gente não ficar tão refém dessa conexão com a empresa, é isso mesmo? Sim, existe, a Justiça do Trabalho já vem abordando esse tema há bastante tempo. Existe um projeto de lei até do senador Fabiano Contarato, que está em tramitação, está para ser nomeado o relator, que visa discutir e criar uma lei, regulamentar, não deixar só para a Justiça do Trabalho decidir. E é interessante que lá no projeto até fala esse direito ao descanso, para que o trabalhador, cumprida a sua jornada normal, possa, após esse expediente, de fato se desligar. Não ficar conectado, respondendo mensagens, muitas das vezes impositivas, muitas das vezes com aquele arroba o nome da pessoa, que é onde ela daí sabe que tem que responder, fora do seu expediente. Por quê? Porque quando eu fico muito conectado, normalmente começa a ter cansaço físico, cansaço mental, e aí vem a síndrome de burnout. Doenças, nossa, várias doenças consequentemente. Vamos aproveitar a produção. Tem pergunta já do público chegando? Vamos à primeira? A gente pode ir à primeira aqui, ó, a Maristela participando lá do Bairro Velha. Oi, Maristela. Fui descontada várias vezes por algo que nunca autorizei no meu INSS. Existe um jeito para cancelar esse desconto? Consigo esse dinheiro de volta? Ótimas perguntas. Esse é um dos temas, Esses descontos indevidos, em aposentadoria, A pergunta da Maristela, Dr. Gelson. Então, senhora Maristela, infelizmente, nós tivemos a notícia essa semana sobre essa fraude no INSS, que vem ocorrendo desde 2019, em que aposentados estavam sendo lesados sem sequer ter autorizado o desconto de algumas mensalidades associativas e sindicais. Então, o governo até noticiou que, por determinação do INSS, todos os descontos estão sendo suspensos no território nacional e disse que vai estudar uma hipótese de devolução desses valores. O que eu recomendo? Que a senhora procure um advogado especialista da área em direito previdenciário, da sua extrema confiança, e veja o seu caso até para já se antecipar, fazer uma análise se são só esses descontos mesmo. Por quanto tempo foi descontado? Por quanto vai tempo ter que fazer um estão ocorrendo, né? fazer uma análise técnica e ingressar com a ação para se antecipar. Porque não temos nada ainda dito de concreto. Quando é que vai acontecer? O que se sabe é que aposentados
que, ao meu ver, com todo respeito a quem pensa diferente, mas assim, é uma fraude vergonhosa, porque você está lesando pessoas que no melhor momento da sua vida querem curtir a aposentadoria e está lá sendo lesado. E já contribuíram, né? Então, no meu pensamento, não tem nada que ficar aguardando. Tem que ser manejada uma ação para que imediatamente se obtenha a resposta e a restituição desses valores que foram descontados indevidamente. E é até essas notícias que a gente vem acompanhando sobre essa operação, né, nacional para apurar fraudes e descontos irregulares, assunto que está repercutindo muito, inclusive. Vamos para a próxima pergunta para dar tempo de algumas. É anônima essa pergunta, a pessoa não mandou o nome. Minha jornada sempre passa de 8 horas, mas dizem que fica no banco de horas. Até onde isso é legal? Então, essa é uma das alterações que a reforma trabalhista trouxe, da possibilidade de se criar o regime de compensação de jornada até mediante um acordo individual entre trabalhador e empregado. E aí me permita, eu sempre falo para os meus alunos que acordo é concessões mútuas, não é imposição. Então tem que ter uma conversa, um diálogo saudável entre empregado e empregador para se realizar esse acordo. E aí é possível sim que a jornada extraordinária seja compensada de acordo com as regras da CLT. Como também é possível, mediante uma negociação coletiva, sindicatos, negociando com empresas ou com sindicatos empresariais, firmar um banco de horas onde se estabelecem regras e critérios. O que eu peço para a nossa ouvinte observar? Se ela está tendo acesso a essas informações, se ela consegue ter o controle, se isso é transparente a ponto de ela saber quanto que ela tem de horas positivas ou por vezes horas negativas, porque se houver alguma irregularidade ou algo que por vezes não está muito claro, ela precisa verificar melhor, conversar primeiro com o seu empregador, claro, buscar uma solução com o empregador, caso não encontre, buscar um advogado ou buscar o sindicato da sua confiança. Doutor Gelson, na sua opinião, desde a reforma trabalhista, foi 2017? 2017. 2017, a gente não tem nem 10 anos ainda, mas ela ainda tem grandes impactos desde a reforma, né? Muita coisa do que a gente via antes da reforma, os processos mudaram e tudo mais. Tá mais fácil para o trabalhador está tendo mais dificuldade mesmo em manter esse vínculo empregatício no Brasil? Assim, a reforma trabalhista, obviamente, ela trouxe bastante mudanças para algumas situações, tanto no direito material como no direito processual. Responder objetivamente essa pergunta difícil, demandaria, né? mais uma entrevista, mas o que eu posso dizer é o seguinte: hoje eu falo até em sala de aula para os meus alunos, nós advogados que atuamos por vezes em defesa do trabalhador ou por vezes em defesa do empregador, nós temos que ter cada vez mais responsabilidade naquilo que a gente vai pedir. Porque houve mudanças significativas ao ponto até de que se o trabalhador pede algo que não é verdade, pede algo que é exagerado ou não consegue sequer provar, ele pode vir a ser condenado a pagar sucumbência, honorários para outra parte, e isso gera um custo para o trabalhador. Então ele tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade ao ajuizar a ação. E sim, se perguntar assim, tá fácil para... Não está fácil para ambos os lados, nem para o trabalhador, nem para o empregador, porque essa reforma, que à época, se nós recordarmos, foi vendida para nós como a solução para o desemprego, a solução para a economia, infelizmente, passado esse tempo, não se concretizou. Sim, e a gente tem muitas dúvidas, né? Por isso que a gente traz pontualmente em alguns momentos aqui no Ver Mais e nos nossos programas aqui na NDTV Record para ir tirando essas dúvidas. Gelson, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, tirando um pouco essas dúvidas, respondendo o público, e a gente pode marcar próximas porque temos muitos assuntos, né, para poder esclarecer para o nosso público. Temos. Quero agradecer a participação, mandar um abraço especial à minha esposa, à minha filha e aos meus alunos, que eu sei que eles estão assistindo o seu programa. Então, um abraço a todos e bom feriado. Amém. Muito obrigada.